Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Viver com medo é dizer que Deus ainda não é em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-nos, São José. Mensagem para o dia 9 de março. Não temas. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre a sua mão direita sobre mim e disse: Não temas. Eu sou o primeiro e o último e o que vive. Apocalipse 1:17. Jesus, o Verbo encarnado do Pai, revelou que Ele é o princípio, o meio e o fim, é o Alfa e o Ômega. Desta forma, Ele nos comunicou ser o Senhor do tempo. Quando Jesus pede ao ser humano para não ter medo, é justamente porque Ele controla tudo. Ele sabe do passado, ele sabe do mais, ele sabe do hoje, mais do que nós, e sabe das coisas do futuro. Temer por qual razão? Está nas Se tudo está nas mãos dele. Se ele ama os seus e tem domínio de tudo, qual a razão do medo? Clama agora, meu filho, para que o Senhor Jesus coloque a sua mão direita sobre ti e te diga: não temas. Palavra-chave: futuro. Quando o medo vem nos visitar, provavelmente é uma situação atual, mas que ainda não aconteceu. Ela tem um quê de ansiedade, porque é de algo que pode vir a acontecer. Se pode vir a acontecer, é o futuro, porque ainda não aconteceu. Aqui, quando diz viver com medo, é dizer que Deus ainda não é em nós. Dizer que Ele não é que Ele não é Deus, que Ele não é o Criador de todas as coisas, que Ele não é o ser que mais nos ama nessa vida. Porque sim, o seu cachorro pode te amar, o seu filho pode te amar, o seu marido pode te amar, o seu pai, sua mãe, qualquer pessoa, qualquer animal, você pode sentir ali um relacionamento de amizade, de cumplicidade. Ah, quando eu estou triste, meu cachorro percebe. Quando eu estou mal aqui, a minha mãe lá no outro estado percebe, liga para mim e fala: Filha, o que está te acontecendo? Então, sim, mais do que as criaturas que nós conhecemos aqui, Deus é quem nos ama mais. Foi Deus quem sonhou conosco. Foi Deus que nos teceu no ventre de nossas mães. Então, Ele é Deus na nossa vida. E nós precisamos reconhecer isso. Reconhecendo, nós iremos trabalhar com essas informações. Uma coisa que eu acho interessante, que tanto as religiões, de modo geral, quanto a filosofia concordam que nós temos que nos conhecer. Por que nós temos que nos conhecer? Primeiro, se eu gastar tempo me reconhecendo, me conhecendo, dificilmente, se eu tiver essa preocupação, dificilmente eu vou ficar nesses TikTok da vida, né, rolando videozinhos, deixando o tempo passar sem ter o que fazer. Eu vou ter um tempo útil olhando para mim. Mas olhar para si não é egoísmo, não é um tipo de egocentrismo. Depende do porquê você está olhando para você.
Eu tenho que olhar para mim para me conhecer, porque por incrível que pareça, mesmo eu, Adélia, convivendo comigo mesma há 48, quase 49 anos, tem muita coisa de mim que eu não sei. Não sei por quê. Ah, já gastei tempo. Não que é tempo jogado fora, não é isso. Mas então, tá, eu empreguei, vamos usar outra palavra. Eu empreguei parte da minha vida estudando, trabalhando, namorando, planejando casamento, tendo filho, educando filho, sendo amiga dessa pessoa, sendo amiga daquela pessoa, lidando com algumas tretas da vida, não vou dizer sendo inimigas de ninguém, mas, né? Então, assim, a vida, ela acontece e nos consome. E muitas vezes nós desviamos o foco de coisas que são importantes. Eu tenho que olhar para mim. Tenho que olhar para mim, tenho que olhar para o meu modo de ser, para conhecer os meus defeitos e não para abraçá-los. Eu não sou Gabriela. Eu não nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não. Eu vou olhar para os meus defeitos e essa é uma grande dificuldade que nós temos. Reconhecer o feio em nós, com o intuito de arrumar isso daí. Eu, né, analisando os temperamentos colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Eu acredito que eu me encaixo no colérico, porque eu sou mais impulsiva. é, Surgiu uma situação, eu analiso ali rapidamente, já imagino soluções para aquilo e tal. Eu emprego energia naquilo que eu faço, eu tenho audácia para fazer as coisas. Mas tem horas que isso é bom e tem horas que isso é ruim. Então eu preciso identificar essa impulsividade, em alguns momentos, esse rompante. Numa situação de perigo, numa situação de problema, é bem legal. Mas a gente não vive em perigo o tempo todo. A gente não vive em situações que precisam de respostas tão rápidas. Muitas vezes nós precisamos silenciar, é acalmar o coração. Então, eu olhar para mim para encontrar esses meus defeitos, não para me dizer, ah, eu sou estressada mesmo. Não, sim, você é estressada, mas o que você vai fazer para mudar isso? Porque se eu sou uma pessoa estressada, se eu sou uma pessoa que explode fácil, eu sou uma pessoa que fica irritada com muita facilidade, para pensar, eu sou uma pessoa bem desagradável. Se eu sou uma pessoa de temperamento melancólico que olha para a vida enxergando os problemas, as dificuldades, ai, mas não vai dar certo. Nossa, mas que tristeza, né? Nossa, esse mundo está perdido. Então só olha ali com negatividade. Também é uma pessoa difícil da gente conviver. Uma pessoa que tudo é alegria, tudo é festa, não sei o quê. Gente, vai ter momento que essa festa, esse vai também incomodar. Fala, cara, eu preciso de uma pessoa para conversar que pare e me escuta, que não fica fazendo piada de tudo, que acolha a minha dor, que permita que eu chore uns instantes e depois sim me reanime, mas que saiba parar um pouco. Eu preciso de uma pessoa que deixe de ser ela um pouquinho para olhar para mim, para prestar atenção em mim. Então, sim, dependendo do cada um com o seu temperamento ou com a sua natureza, com o seu jeito de ser, com os seus traumas, com os seus trabalhos, cada um com o seu cada um, precisa olhar para si e se percebendo como parte de uma sociedade e parte do rosário do mundo,
Sim, porque cada um de nós é uma pecinha. A gente pode achar que está só na sociedade, mas nós estamos na igreja, nós fazemos parte dos filhos de Deus. Então, não tão local aqui, mas também espiritual, fazer uma análise mais transcendental das situações. Vou olhar para mim buscando sim meus defeitos, para encontrar estratégias para diminuir esses defeitos, para melhor conviver com as pessoas, para melhor eu interagir com Deus, para melhor eu desenvolver minha vida de oração, a minha vida de testemunho, a forma com que eu vou falar com as pessoas. Tem gente que tem dificuldade de falar com as pessoas. Então, se você é uma pessoa assim, identifica isso. Por que que eu não sei falar com as pessoas? É porque eu acho que eu vou ofender. Quem diz a verdade não merece castigo, mas tem um tom adequado, tem um ritmo adequado. Então, você vai buscando estratégias, porque Deus conta com a sua boquinha santa para falar coisas boas para as pessoas, para dar conselhos, para orientar, para fazer uma perguntinha, falar, mas você acha que é assim mesmo? Você já perguntou para o padre, o que que a igreja diz sobre isso? Talvez você não dá um direcionamento, um sentenciamento para a pessoa, mas orienta ela. Fala, olha, eu estava pensando nesse mesmo assunto que você falou, estava pensando, sabe, eu vou conversar com aquela pessoa que prega lá na igreja, com aquela catequista que é amiga nossa, que é vizinha nossa, a gente podia perguntar para ela o que que a igreja fala sobre isso. Talvez você já até saiba o que a igreja fala sobre isso e você não tem coragem de falar para a pessoa, mas encaminhe essa pessoa, desperta nessa pessoa o interesse de ir atrás para descobrir. Ou seja, olhemos para nós, para os nossos defeitos, não para abraçá-los e dormir aconchegante. Não, não é para isso. Nós vamos olhar para os nossos defeitos e pensar em estratégias para diminuí-los, para o nosso bem e para o bem das pessoas que estão à nossa volta e para o projeto de Deus na nossa vida. Também vou olhar para mim para reconhecer, porque falsa humildade não vai ajudar, para reconhecer as minhas qualidades. Quais são as minhas qualidades? Eu sou uma pessoa prestativa? Sim, eu sou uma pessoa prestativa, mas eu tenho que tomar cuidado para não pegar no colo quem sabe andar. Eu não posso fazer coisas que a pessoa tem condições de fazer. Então, até essa virtude de ser prestativo, ela precisa ter uma certa dose. Nós temos que dosar as coisas na nossa vida. Ah, eu sou uma pessoa que sou positivista e eu vejo as coisas sempre do lado bom e não sei o quê. Beleza. Só que quem vê só coisas boas, ela não pensa em problemas e ela não se prepara para os problemas. Isso também pode ser um defeito. Então, tem defeitos que, bem direcionado, na verdade, nós temos muitas características. E essa característica, no momento errado, é defeito. No momento certo, é qualidade. Então, nós temos que olhar para nós, para nos conhecer, reconhecer em nós nossas características, sejam qualidades e defeitos, para potencializar o que é bom e para diminuir o que é ruim. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter um relacionamento melhor com Deus, reconhecendo aquilo que eu não posso, reconhecendo aquilo que cabe a Deus, sempre pedindo em oração para que o Espírito Santo nos ajude a nos conhecer, a fazer o manejo das nossas qualidades para empregá-lo da melhor forma possível. Porque quando eu faço algo que não dá certo, eu planejei falar com uma pessoa.
Aí eu falei e a pessoa não entendeu, piorou a situação, eu fico triste. Porque mesmo que eu não tinha a intenção de magoar, ferir, de julgar, mas a pessoa interpretou dessa forma. Eu tenho que buscar ter consciência das coisas que eu faço, reparar os meus erros e assim o meu futuro estará melhor. Se eu buscar me conhecer melhor, nesse processo eu vou percebendo Deus também na minha vida. Aquilo que Deus quer que eu melhore, aquilo que Ele quer que eu diminua, aquilo que eu posso colocar a serviço de Deus e aquilo que Deus espera usar de mim. E assim, crescendo, nomeando os sentimentos, as qualidades, com uma visão serena das coisas, nem com uma falsa humildade e nem com uma prepotência. Isso vai me ajudar na minha vida de oração e assim eu vou ter um olhar um pouco mais tranquilo em relação ao futuro. Porque o que que me faz ter medo? Aquilo que eu não conheço. O futuro eu nunca vou conhecer mesmo, a não ser quando ele já for presente. É verdade. Porém, quando eu me conheço, eu sei que eu sou uma pessoa agitada, eu sei que eu sou uma pessoa nervosa, estressada, desbocada, mas aí eu vou trabalhando isso em mim a ponto de vou ter uma reunião amanhã lá na escola. Tudo bem. A Adélia de um mês atrás poderia ser desbocada, não pensar nas palavras, mas a Adélia de hoje já vai sentar, centrada, colocar num papel, falar, eu quero falar sobre isso, eu quero perguntar isso. E aí eu já vou preparada para essa reunião, porque eu sei que eu sou esquecida, eu sei que se deixar o calor do momento pode agir em mim, eu vou também me preparar. E em todos esses momentos, para olhar para se conhecer, para se reconhecer, para trabalhar as qualidades, as virtudes, os defeitos, tudo isso com a ação do Espírito Santo, pedindo a Deus a graça de ver, de reconhecer, de assumir e de coragem e força para mudar o que precisa ser mudado. Se em todos os processos a gente convida Deus para estar com a gente já vai estar reconhecendo que Deus é Deus e dando a Ele o senhorio da nossa vida. Pedindo, Senhor, mostra para mim, Senhor, hoje um defeito novo, uma coisa que eu nunca tinha reparado em mim. Deus, sendo Deus, Ele vai te mostrar, porque Ele quer que você cresça. Depois, quando você percebeu isso, você agradece, Senhor, nossa, é verdade, né? Como eu sou, sei lá, distraída, como eu sou impaciente, como eu sou. Agradeça por Deus ter te mostrado. Não perde seu tempo. Ai, nossa, que vergonha, então eu sou assim. Não, não vai para debaixo da cama, isso não vai resolver. Agradece a Deus, ó, Senhor, obrigado, obrigado, ó. Tá doendo aqui, mas eu tô agradecendo sim, porque eu preciso, eu entendo que eu preciso. Agora, eu preciso da força do Espírito Santo para trabalhar isso em mim. E assim vai acontecendo. Assim nós vamos tendo um relacionamento tão gostoso com Deus que a gente não vai ficar tendo medo do futuro, porque a gente vai perceber o quanto Deus nos ama, Deus escuta as nossas orações, Ele vem em socorro das nossas necessidades. E aí? Se eu entendo que Deus é Deus e Deus está sendo Deus na minha vida, não vai simplificar as coisas a ponto de eu perder o medo do futuro? Porque eu vou identificar que Deus esteve no passado, Deus está no presente e Ele não vai largar minha bola no futuro. Conhecer a mim mesmo é libertador.
e melhoro o meu relacionamento com Deus. Sem máscaras. Eu não sou santa, eu sou pecadora, mas eu tenho qualidades também, e essas qualidades eu coloco à disposição de Deus Pai para o projeto do Reino de Deus. Palavra-chave: futuro. Boa noite, dorme com os anjos. A mãe te ama